Shine bright like a diamond. Olá, sejam todos muito bem-vindos. O Pode Estar está no ar, aqui na TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET. E aqui nos estúdios, gente, eu tenho essa pessoa, essa convidada hoje, super especial, que ela é iluminada, porque vocês sabem que esse programa que eu trago para vocês, né, é com pessoas que brilham e enchem o mundo de luz. Então, seja muito bem-vinda, Rafaela Lovatel Toniaso. Obrigada, Ju. É uma honra estar aqui, um prazer imenso. E é um prazer te receber. Gostaria que tu te apresentasse para o público que não te conhece ainda, para os nossos espectadores. Eu me chamo Rafaela Toniaso e foi com grande honra que eu recebi o convite da Ju para estar aqui com vocês. Me sinto pequena perto de tantas pessoas interessantes que vieram antes daqui, mas então vim contar um pouquinho para vocês da minha trajetória até aqui, que me trouxe para o meu propósito de vida, que é trabalhar hoje com terapias, oferecendo terapias integrativas, trabalho holístico e sistêmico para mulheres. Mas foi uma jornada até chegar aí, né, Rafa? Foi. Eu queria que tu contasse um pouco dentro da tua trajetória, né, que tu acabou fazendo uma transição de carreira, a tua atuação profissional não começou nessa área. Faz algum tempo já que eu trabalhei 26 anos na área comercial, na área corporativa, né, empresas, e voltado no segmento tecnológico, né. E quando eu estava com 37 anos, eu tive um câncer de mama. E não parecia que eu estava desconectada ao meu trabalho, parecia que eu gostava muito, porque eu sempre fui uma pessoa dedicada e gostava de estar nessa área. Mas eu fui me dar conta que eu precisava fazer uns ajustes na minha vida, né? Então, a minha formação é em comunicação social, relações públicas, por isso que eu direcionei, então, o meu trabalho nessa área mais de divulgação das tecnologias, comercial, venda propriamente dita, né? E quando eu tive o câncer de mama, então, eu tive um momento bem desafiador, assim, ao qual eu tive que olhar para algumas questões que eu estava guardando nas caixinhas dentro de mim, botando a sujeira embaixo do tapete. Empurrando com a barriga. Isso. Né? Então, daí eu comecei a praticar, né, em minhas terapias, fazendo através de outras colegas, né, e migrei ali um período trabalhando com autoestima, maquiagem, porque isso sempre foi uma coisa que eu gostava muito e complementava a minha renda. E aí veio também o encontro do trabalho social, que através do câncer eu conheci o grupo, o Instituto Amigas de Peito e Alma. E já tiveram aqui, inclusive, contando um pouco do trabalho, né? E aí esse trabalho voluntário, social, me despertou a vontade de estar compartilhando ainda mais os meus saberes, as coisas que fizeram sentido para mim, que virou a chave. Né? Então eu comecei a fazer as formações então para trabalhar na área de terapias. Comecei fazendo o curso de Reiki, né? Hoje eu sou mestre Reiki. Depois fiz as formações na área da mulher, então com sagrado feminino. Eu já era uma adepta das danças e isso sempre me brilhou o olho. Quando eu era criança era uma dançarina, né? E depois veio, então, a constelação familiar e outras formações nessa linha, né? Mas como foi, Rafa, no momento que foi essa parada, né? Eu acredito que se empurrar com a barriga, isso que a gente vai colocando sujeirinha embaixo do tapete, porque a gente vê que tem muitas coisas, eu já passei por vários momentos assim na minha vida também, que a gente acaba atropelando muita coisa, a gente se desconecta de si mesmo, né? O que acontecia? E aí a gente acaba muitas vezes tendo algum problema de saúde que nos força a parar, né? A Rafaela estava presente de domingo a segunda, né? Quando era jornada profissional, era jornada em casa, queria abraçar o mundo, ajudar todo mundo, fazer coisas
achando que estava colaborando, mas muitas vezes estava se deixando de lado, né? Deixando para lá o cuidado consigo mesmo, então na alimentação, no exercício físico, né? O próprio cuidado dos filhos, terceirizando. Então, quando a gente se dá conta que está fazendo isso, apesar de ser pela dor, eu digo que o câncer veio na minha vida como uma bênção, né? Quando eu falo isso, as pessoas, nossa! Sim, Mas eu tenho que agradecer a ele, porque não existia uma outra forma de eu parar e prestar atenção para tudo aquilo. Então, o universo dá o que é possível para a gente lidar, né? Se alguém viesse e me dissesse, eu ia achar, não. Ou pra gente aprender, né, Rafa? Isso, eu acho que eu dou conta ainda fazendo assim, tá certo do jeito que eu tô fazendo. A gente fica muito preso nas nossas crenças, nos nossos valores e acaba se bloqueando, não se abrindo para olhar outras possibilidades. E como foi ter esse diagnóstico? Do tipo assim, naquele momento que tu recebeu o diagnóstico? Foi horrível, né? Eu, diferente de muitas mulheres, eu senti muita dor, porque eu achei que ia acabar por ali, né? Quando eu já venho de um histórico de câncer de mama, né? Que a minha avó e minha tia materna tiveram. Então um a fator gente genético, né? já fazia os exames de rotina, mas na minha cabeça era uma coisa assim muito distante da realidade. Nunca tinha pensado sobre isso, né? A gente se dá conta que a finitude ela pode acontecer na nossa vida quando realmente a gente passa por uma situação dessas, né? E cada um reage de um jeito. Muitas mulheres se sentem mais fortes, mas eu caí realmente. Eu precisei de um tempo assim sombrio, Pra processar tudo isso. Isso, e eu tive resquícios, assim, desse momento na minha vida familiar, né, que também foram motivos pelo qual eu busquei ajuda, né, não só por mim, mas por eles, por amor aos meus filhos, né, eu tenho 2 filhos, sou mãe do Gabriel, de 28, e do Léo, de 10, e na época o Léo tinha 2 anos, né? Então ele dependia muito de mim, muito mais do que o Gabriel. E eu tinha me preparado profissionalmente para viver aquele momento da maternidade pela segunda vez, já que da primeira vez foi um pouco acelerado o processo, já que eu fui mãe aos 18 anos, Nossa, né? foi bem cedo. Então até a escolha profissional, ela foi acelerada no sentido de prover, né, a subsistência para o meu filho e dar tudo que eu achava que era certo para ele. Então a gente coloca na escolinha e sai trabalhar, né? E sai no piloto automático, eu digo. Então, na segunda vez, eu tentei fazer diferente. Então, ficar em casa nos primeiros anos. E aí que eu me deparo com a doença, né? Então, ele sofreu ali um impacto muito sério, né? Eu digo, a respeito do comportamento, né? Que começou a perder os limites. Porque, enfim, via a mãe ali acamada, que fazia quimioterapia e não estava reagindo muito bem, né? Vomitava, se sentia mal, desconfortos físicos, né? Então foi uma fase difícil. E aí a gente começa a conhecer pessoas que podem ajudar a gente despertar. E eu digo que eu me afastei da espiritualidade durante uma boa parte da minha vida, né? E eu, quando digo que o câncer me trouxe de volta para casa, é porque eu me reconectei com a espiritualidade. E isso nada tem a ver com a religião, né? Que eu venho de uma família muito religiosa. E quando eu tive o diagnóstico de câncer, a minha mãe também se afastou da espiritualidade, porque meio que se revoltou com tudo aquilo que estava acontecendo, né? E a gente ficou assim meio ao véu, né, perdidos. E eu precisei trazer toda a família de volta, né, para a espiritualidade. Então, a partir desse movimento de estar buscando a minha cura, olhar para os problemas, para os traumas, para aquilo que eu achei que era normal, porque tu chega num momento da tua vida que tu acaba aceitando algumas coisas que tu não quer para ti, mas que é conveniente, né? E aí tu tem que fazer escolhas, né? Tu tem que abrir mão de um trabalho, tu tem que abrir mão de um conforto, de algo que estava muito estabilizado, mas que precisa mudar,
para te estar mais disponível para o teu servir. Porque a gente não vem aqui, a pergunta que fica, né, quando tu tem uma doença dessas é, poxa, eu fiz tanta coisa, mas eu não fiz nada, né? Eu tô indo embora já. Então, foi isso que aconteceu comigo, né? Eu me dei conta que eu tinha feito tanta coisa, eu tinha formado uma família, eu tinha uma casa, eu tinha tudo, um trabalho bom, mas eu não estava feliz comigo e com tudo isso. Eu queria ter mais tempo com a minha família, eu queria estar vivendo, contemplando, acordando de bem, porque até tem uma colega que brincava comigo, Rafa, antes das 10 é impossível falar contigo. E era realmente, hoje eu sou outra pessoa. Se uma paciente me liga pedindo uma consulta às 6:30 da manhã, a gente vai tentar viabilizar se não existe outro. Mas eu não sou mais aquela pessoa que acorda agressiva, porque tem uma coisa, a obrigação de cumprir um horário, uma coisa, né? Então isso me deu a flexibilidade e a leveza. Ressignificar algumas coisas. Muita coisa. E como foi que tu chegou no instituto dentro desse momento? Sim, né? eu tava vivendo então esse momento muito trágico para mim, era o fim, né? E aí a doutora Janaína, que é a oncologista que me trata, Janaína Brolo, que também é a idealizadora do projeto do Banco de Perucas. Eu já falei aqui, inclusive, para a Cleme, de trazer a doutora Janaína. Ela é uma pessoa muito iluminada, porque então ela me apresentou a Clementina e a Tatiana, que na época a Tatiana era a presidente do grupo Amigas de Peito e Alma e a Cleme era a vice-presidente. E aí elas faziam encontros e eu fui num desses encontros, né? E o que para mim foi fundamental, né? Eu ouvi que elas tinham passado pelo mesmo problema que eu, mais ou menos na mesma fase de vida, eu digo jovens, né? Porque com 37 anos a gente não espera que vai ter uma doença séria. E como foi o tratamento, fazer essas trocas, não ter aquela visão apenas estatística que o médico traz, né? Porque ele traz os números, eles trazem os embasamentos teóricos, né, fundamentados em pesquisas científicas, mas a gente quer o olho no olho, a gente quer saber que aquilo deu certo para alguém, sabe? Como que foi? Tu sentiu o que quando tu fez a quimioterapia? Então a gente fazia essas trocas, né? E aí, quando eu tive condições de me terminar o tratamento e estar em condições emocionais, então eu quis fazer parte desse trabalho voluntário no banco, né? E desde então eu tenho ido. E isso me faz muito bem, porque quando eu me coloco naquele lugar que eu já tive um dia, eu posso ser inspiradora para aquela pessoa que está passando pela mesma situação que eu já estive. Então, não existe, eu digo, não existe ninguém melhor ou pior, mas a gente tem o nosso processo. Ora a gente está num degrau, ora a gente pode ser inspiração para alguém que está passando pela mesma situação, né? Então, contar um pouco daquilo que a gente passou é necessário, porque é nessa experiência que a gente está trocando com o outro, que o outro pode se reconhecer, né? E se motivar, e acreditar, e voltar para casa também. É isso aí. A Rafa falou no banco. O banco é o Banco de Perucas, que fica no Hospital Geraldo de Caxias do Sul, né? E que tem um trabalho, inclusive quero trazer a Simone, que é responsável, né, por esse trabalho com relação às perucas, que é um banco de empréstimo de perucas, né, para as mulheres que são acometidas pelo câncer. E Rafa, dentro dessas trocas, dentro dessa caminhada que já fazem quantos anos? 8, né? 8 anos. 8 anos, né? Tu acabou fazendo uma transição de carreira, então ressignificou também o teu profissional, isso, né? Mesmo. Quando começa a fazer sentido, a gente quer mudar os ares, né? A gente quer fazer do nosso jeito, com a nossa cara. Então, a gente percebe que tu muda o teu padrão vibracional quando tu tá num trabalho onde tu te sente bem o tempo todo, né? Eu acho que a gente faz uma escolha todos os dias quando a gente acorda, né? E muitas vezes as minhas escolhas não estavam sendo as melhores, né? Eu acordava sem motivação para ir para o trabalho, sem
aquele brilho no olho, né? Então, isso mudou totalmente, porque eu me encontrei nessa área profissional. Porque realmente tu acabou trabalhando muito a tua própria essência, né? Isso. Uhum. E aí as coisas começam a fluir de forma diferente, né, Rafa? E até porque tem que ter uma vibração energética, inclusive, né, diferenciada para esse momento, né, em que tu passou por isso, enfim, até para prevenir outros tipos de problemas, porque a gente sabe também desse impacto da perspectiva positiva que a gente tem na nossa vida, né? Se sentir pertencente aos lugares que a gente se encontra, Isso. né? A gente poder também fluir de uma forma mais autêntica, né? Sendo a gente mesmo, tendo espaço para isso. Mas primeiro a gente também tem que se encontrar, né? Isso, eu digo, a gente cresce pra gente dar certo. E para dar certo, a gente tem que ser boazinha. Só que a gente não é só boazinha, a gente tem um lado sombrio também. A gente é luz e sombra o tempo todo. Então, a gente começa a aprender a conhecer as nossas vulnerabilidades e entender como a gente reage. Então, para mim foi muito importante me autoconhecer, porque eu achava que me conhecia, mas na verdade não, né? Então, a gente se depara com situações que te colocam num lugar onde tu vai reagir frente àquilo de uma determinada maneira, né? Então, quando tu tem essa visão, eu digo, mais clara, tu sente no teu corpo e tu começa a dar abertura para esse sentir, porque a gente é muito racional, né? A gente quer entender tudo e às vezes a gente não tem que entender tudo. A gente tem que só sentir. O sentir é curar. Isso. Né? Sentir é curar. E dentro disso, né, o quanto é importante o autoconhecimento, que não acaba nunca, né? Isso mesmo. Toda a nossa vida a gente vai precisar sempre estar trabalhando esse autoconhecimento, porque tudo vai mudando, né? O dia de ontem já não é a mesma coisa que hoje, né? Não, Ou eu não estou da mesma forma, né? Então, poder fazer um melhor gerenciamento entre a luz e a sombra, né, que existe dentro da gente, né? Se permitir acolher os nossos sentimentos, que também são importantes, mas também o que eu posso fazer para transmutar isso, né? Para que eu também possa me sentir melhor, né? E, como eu falo sempre, a gente tem um impacto no mundo também, nos ambientes onde a gente vive, então a gente também é um agente dentro do mundo, né? Qual é o nosso papel dentro do mundo, né, Rafa? Foi essa pergunta que eu me fiz. Será que eu estou cumprindo a missão que me foi dada quando eu decidi nascer, né? Porque a gente constrói muita coisa, mas é tudo material e a nossa família, ela é importante e às vezes a gente não se dá conta da importância que ela tem na nossa vida. E a gente acaba delegando coisas que a gente poderia fazer, que nos dá prazer, né? Então, eu tô mais presente hoje na vida dos meus filhos, eu gosto muito de estar mais presente, de ter esse tempo disponível pra gente conversar sobre as coisas, né? E muitas vezes, quando a gente reclama e vive no acelerado, a gente tá vivendo na nossa criança, né? E não se dá conta. Então, quantas vezes eu passei vivendo na minha criança, buscando aquilo que eu achei que era certo em cima de uma expectativa, né, construída. E a gente tem que se dar conta, né, quanto a gente tem que estar no adulto para tomar as escolhas mais assertivas, né? Então, o tempo todo a gente tem que estar trabalhando a nossa criança. E falando sobre a nossa criança e esse trabalho, né, que é um trabalho de resgate, querendo ou não, como que tu tá trabalhando isso hoje em prol de outras vidas, né, junto com outras pessoas? Sim. Hoje eu e uma colega minha, que até gostaria de te dizer, né, para te pesquisar sobre ela, enfim, se for do teu interesse e do pessoal, ela é uma pessoa bem iluminada, que é a Grazi Rosseto, e a gente está desenvolvendo um trabalho que começou no início do ano, dentro das constelações sistêmicas, digamos, atuais, né, que é através das manifestações da música e do canto, né, do canto, porque ela é cantora e também consteladora, e da música junto com a dança, né, que é uma coisa que já me brilhava o olho desde que eu nasci, né.
Então, a gente está fazendo esse trabalho com mulheres, onde a gente faz, então, essas constelações familiares sistêmicas, desenvolvendo, então, o sentir, né? E está sendo muito interessante, muito curador, tanto para mim, para ela, como as participantes também. E é um trabalho que está sendo recorrente, né? A gente vai continuar Vocês fazem fazendo. trabalhos em grupos, então? Isso, são grupos. Além disso, eu hoje estou reformando um imóvel para que ele seja um ambiente de compartilhar, né? Eu digo assim por quê? Porque eu pretendo ter parcerias lá dentro que tenham também essa ideia da saúde integrativa. Então, nutrição, fisioterapia, toda a área da saúde, né? Médicos, enfim. E também as terapias, né, para ser coworking, porque eu, quando comecei, eu não tinha um espaço para desenvolver o meu trabalho. E então eu usei muito coworking. E vejo o quanto foi importante para o meu começar, né? Então, um lugar que seja de compartilhar, né? Onde as pessoas possam fazer a alocação do espaço por tempo, ou por semana, ou por mês, né? Isso tudo está sendo elaborado, está sendo reformado. Então, quer dizer, deu um spoiler aqui, gente, vem coisa boa por aí. Isso mesmo. E o endereço já vou divulgar, que é na João Andreassa 229, no bairro Petrópolis. E a construção vai a 1000, né? Então, a gente não para. A previsão para entregar a obra é segundo semestre do ano que vem. E a gente vai ter novidades. Que coisa boa. Vai ter novidades. Já fica o espaço aqui, tá? Aberto também para te vir compartilhar com o pessoal essa nova abordagem, né, Rafa? E eu gostaria que tu deixasse para o pessoal também uma mensagem relacionada ao que a gente foi falando, ou que, enfim, que tu queira trazer para o pessoal como uma palavra final. Tem uma frase que eu costumo utilizar muito nas rodas de terapia, eu e a minha colega Grazi, que é: se eu me curo, tu te curas. E se tu te curas, eu me curo. Porque a gente é ressonância, né? Geralmente vem para nossa roda quem tá na mesma energia que nós, quem tá passando pelas mesmas situações. Então, é muito bonito esse trabalho, ele é muito sensível e muito sério. Que a gente tá conectado, né, com... Isso mesmo. Não só com a gente, né, mas com os outros também. E vamos pro nosso bate-bola final aqui, certo. Rafa. Qual é a tua maior inspiração na vida? Jesus. E se tu pudesse se teletransportar para algum lugar agora do mundo, onde seria? O útero da minha mãe. Olha, essa resposta ainda não tinha vindo ainda pra mesa. E se tu pudesse ter um superpoder, qual seria? Tentar não adoecer mais, né? A gente tá fazendo esse movimento para que isso... Um poder de cura, então. Isso. Muito bom. E se tu... e um passatempo favorito, um hobby, enfim. Eu gosto de dançar. Né? Já falou várias vezes, veio aqui na mesa, né? E um lugar favorito para recarregar tuas energias, para relaxar? Na natureza, com a mãe terra. E se tu pudesse ter uma profissão completamente diferente da que tu teria hoje, ou uma atuação diferente, qual seria? Ou uma abordagem, quem sabe, já que tu fez essa ressignificação, né? E tu já fez uma transição de carreira, ou uma nova abordagem? Não pensei sobre isso. Não sei. E qual é o teu maior desejo pro futuro, Rafa? Estar viva. E uma palavra para definir nosso encontro hoje? Amor. Eu quero te agradecer imensamente. Eu adorei, gente, bater esse papo com ela para que ela trouxesse realmente esse viver, né? Ou digamos até mesmo, né, uma nova vida, né? Um novo momento de vida, né, que tu trouxe, Rafa. Eu tenho certeza que tu inspirou muitas pessoas com a tua fala, contando um pouquinho da tua jornada, né? Porque a gente sabe que a gente se depara com algumas adversidades ao longo da nossa caminhada, né? Isso é
comum de acontecer. Afinal de contas, a gente não veio aqui só a passeio, né? Vamos ter alguns espinhos no meio do caminho, né? E esses desafios, eles são importantes, inclusive, para a nossa evolução, para o nosso crescimento, né? E cada um tem as suas dores, cada um tem os seus desafios, né? E tenho certeza que a gente acaba também, quando a gente compartilha, né, essas histórias de superação, como que a gente também conseguiu dar a volta, né? Dentro de um desafio, dentro de um obstáculo, né, a gente inspira outras pessoas também, né, a superarem melhor, porque tu trouxe um ponto que eu acho que é muito importante na questão da vulnerabilidade, que o autoconhecimento, né, ele nos traz, entender as nossas dores, a nossa vulnerabilidade, porque isso nos dá coragem para avançar, né, então isso é muito importante. Então quero te agradecer imensamente por ter batido esse papo aqui, né. Eu que agradeço, Ju, foi um prazer, uma honra estar aqui. Espero que tenham gostado. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Pode Estar. Beijo grande. Tchau. Shine bright like a diamond.